Por que e de quem os australianos constroem tantas cercas? Rumores na internet sugerem que coisas terríveis estão escondidas atrás delas. Acesso ao centro da Terra, passagem secreta para a Antártica, cidade de nazistas fugitivos, Nova Suábia e criaturas do tamanho de um prédio de 5 andares. Em suma, a borda da Terra plana. Mas o que realmente está por trás da cerca na Austrália? Vamos falar sobre tudo isso agora. Vamos! O que está escondido atrás da cerca? Para que você entenda a escala do problema, apenas nos 2 maiores cercados da Austrália, que tem mais de 3,5 mil quilômetros de comprimento, o governo gasta cerca de 7 milhões de dólares por ano. E a multa por uma tampa de lixo aberta para os moradores locais pode chegar a 2.500. Originalmente, a razão para a construção das cercas era simples. Elas foram erguidas para proteção contra coelhos, que invadiram o estado da Austrália Ocidental no final do século. Inicialmente, apenas este território era protegido. Coelhos foram introduzidos na Austrália no ano de 1859 por colonos, num total de apenas 24 indivíduos. Mas os coelhos superaram todas as expectativas sobre sua capacidade reprodutiva e, em 50 anos, pelas estimativas mais conservadoras, acumularam 600 milhões de indivíduos, ocupando todo o território continental. O maior impacto foi na vegetação, que servia de alimento para as espécies locais de animais, o que, por sua vez, levou à extinção de muitos animais australianos. Além disso, por causa dos coelhos, florestas inteiras desapareceram, já que essas criaturas vorazes destruíram completamente os brotos jovens. Portanto, se você olhar para um mapa ou imagens de satélite do continente a partir do espaço, as vastas áreas desérticas são também o resultado da atividade de milhões de coelhos. Esta não foi a primeira nem a última vez que a humanidade não teve inteligência suficiente para entender que não se pode introduzir novas espécies de animais onde elas podem perturbar as cadeias alimentares naturais. Mas algo tinha que ser feito. E começaram com a cerca. Ele atravessa praticamente todo o mapa da Austrália, passando por paisagens variadas, desde desertos arenosos até colinas pitorescas, e é uma das maiores barreiras artificiais do mundo. Inicialmente, a altura da cerca era de apenas 91 centímetros, mas os coelhos saltadores rapidamente provaram que a barreira teria que ser aumentada, adicionando uma cerca de arame. É importante notar que durante a construção da cerca, houve confrontos com os aborígenes, já que as barreiras passavam por suas terras tradicionais. Apenas a construção da cerca não foi suficiente para resolver o problema, era necessário monitorar sua manutenção e afastar os animais nocivos que às vezes conseguiam atravessar a barreira. Afinal, os coelhos não apenas pulam alto, mas também são excelentes em fazer buracos. Além disso, os australianos notaram que a cerca continha cangurus, emas e dingos. Isso foi uma boa notícia para os fazendeiros, cujas ovelhas eram constantemente roubadas por invasores nos rebanhos. No jogo de caça, os cães dingo matam muito mais ovelhas do que podem comer. Uma pequena matilha de dingos pode exterminar dezenas de ovelhas em uma noite. A luta contra os cães começou no início da colonização da Austrália, quando as primeiras ovelhas foram trazidas para o continente. A luta é complicada pelo estilo de vida noturno dos dingos. Durante o dia, eles se escondem e só caçam à noite. Contra os predadores, usavam armadilhas, redes de caça, atiravam e envenenavam-nos. No final do século, no estado de Nova Gales do Sul, os fazendeiros gastavam anualmente várias toneladas de veneno e estricnina para combater os cães selvagens. Por cada animal morto, era paga uma recompensa de 2 shillings. Atualmente, por um cão morto dentro dos limites da cidade, paga-se até 100 dólares australianos. Porém, todas essas ações foram insuficientemente eficazes. Em um curto período de tempo, a população de dingos aumentou 100 vezes, colocando uma séria ameaça ao gado em geral. Então, os fazendeiros adicionaram uma cerca de arame farpado e, em 1958, decidiram unir forças. Com o tempo, as cercas dispersas se uniram para formar uma enorme barreira. Inicialmente, todo o perímetro da cerca era patrulhado por um grupo de vigias em cavalos. Eles limpavam uma faixa de terra ao longo da cerca, cortavam arbustos e árvores em ambos os lados, verificavam as armadilhas
e garantiam que as cabanas, localizadas a cada 32 quilômetros, estivessem fechadas. Com o tempo, os camelos também se tornaram um problema. Com a chegada dos veículos, os camelos de patrulha foram libertados, o que levou à sua proliferação e se tornou uma ameaça adicional para o ecossistema. Atualmente, a patrulha utiliza veículos off-road e quadriciclos. Eles também não desdenham das tecnologias modernas, como por exemplo a cerca virtual, que protege eficazmente os animais de colisões com veículos. No estado australiano da Tasmânia, uma das melhores do país em termos de qualidade das estradas, os cientistas estão desenvolvendo uma barreira rodoviária virtual composta por blocos de sinalização, colocados a uma distância de 2,5 metros da terra, que emitem sinais de ruído e luz de advertência. Durante 3 anos de testes, graças a essa barreira virtual, o estado conseguiu reduzir o número de colisões de animais com carros em 50%, ou seja, salvou a vida de cerca de 20 wombats, possums e outros representantes da fauna australiana. As barreiras virtuais provaram ser muito mais eficazes e, o que é igualmente importante, muito mais baratas do que os sinais de trânsito, lombadas e passagens especiais que existiam antes. Esses sistemas inovadores são facilmente instalados e espalham sua ação por grandes partes da estrada. As tecnologias de proteção são aplicadas até mesmo nesse campo, para não citar as tecnologias digitais. No momento da construção da enorme cerca, os australianos parecem ter adquirido uma dependência caótica de barreiras. Julguem por si mesmos. Agora, além das enormes cercas para grandes animais, os australianos adicionaram à lista lugares com placas de proibida a entrada de animais e reservatórios de água. Desta vez, para a proteção contra as medusas. Na Europa, esses anfíbios estão à beira da extinção, mas foram recentemente introduzidos na Austrália. Como os coelhos em seu tempo, as medusas se multiplicaram rapidamente, invadiram o estado de Queensland e agora estão avançando para o noroeste. Lá, por exemplo, está o Parque Nacional na ilha de Coburg. Cientistas temem que a história se repita, levando à extinção de muitas espécies de insetos e pequenos animais. Para deter o avanço, deve ser construída uma cerca de 9 quilômetros que cruzará a península. Os sapos de cana não conseguem saltar, mas cavam buracos bastante profundos. Por isso, uma parede de concreto um pouco acima de meio metro deve ser quase tão enterrada no chão. De quem mais você acha que os australianos se protegeram? Outra parede, não muito grandiosa, com apenas 44 quilômetros de comprimento, mas muito alta, até 3 metros. Ela circunda o Parque Nacional New Haven. A parede é destinada a servir como uma barreira para os gatos selvagens, que, como você já deve ter adivinhado, também foram trazidos para o continente. Alguns gatos fugiram dos fazendeiros australianos e se multiplicaram para 12 milhões de indivíduos. Acredita-se que os gatos selvagens matam mais de 3 milhões de pássaros, répteis e mamíferos a cada 2.000 por minuto. Biólogos anualmente somam os tristes totais do incrível número de gatos. Acredita-se que exatamente por causa deles, 27 espécies de animais foram extintas. No final, até o ano de 2018, uma cerca foi construída, e agora a situação com os gatos se acalmou. Há um resultado triste, até mesmo assustador, de todas essas cercas e barreiras. Na verdade, muitos animais são privados da capacidade de migrar livremente pelo continente. Afinal, alguém precisa procurar novos habitats ou fugir de desastres naturais. Ao longo da cerca, você pode ver os ossos de animais que ficaram presos na rede. São os mesmos dingos, cangurus e outros animais. Essa sequência de problemas, desde os coelhos até os gatos, não é a mais relevante. É importante que a construção de cercas tenha se tornado uma interferência no processo natural. Atualmente, de um lado da cerca, os predadores dominam livremente, enquanto do outro, protegidos pelas pessoas, os herbívoros se multiplicam. Além disso, essa barreira de ferro influenciou a evolução dos cangurus. Os cientistas notaram que os cangurus, que estão protegidos pela cerca e não precisam fugir dos dingos, crescem muito mais devagar. Muitas gerações de cangurus foram estimuladas a crescer rapidamente e se tornar grandes e fortes para resistir aos dingos ou fugir deles. Agora, a leste da cerca,
apenas raposas permaneceram como predadores. Então, talvez, em um futuro distante, os cangurus protegidos possam decidir não crescer mais do que uma raposa? E se agora retirarmos todas as cercas na Austrália, os predadores simplesmente varrerão os despreparados que viveram em segurança por décadas. Todos esses coelhos, gatos e sapos são apenas uma pequena parte dos problemas com a fauna que podem surgir no futuro. Afinal, o exemplo desses coelhos mostra como a reprodução descontrolada de uma espécie pode afetar todo o continente. Imagine se as pessoas na Europa ou na Ásia tivessem isolado certas espécies de animais. Quem sabe quais florestas ou espécies de animais estaríamos sem agora? A outra mudança notável relacionada à cerca. Em seus diferentes lados, não apenas os animais e a quantidade de plantas diferem, mas até mesmo a paisagem e, especificamente, a forma das dunas de areia. Os cientistas explicam isso como um efeito dominó. No território ao sul da cerca, o número de dingos diminuiu drasticamente. Na ausência de dingos nessas regiões, o número de espécies invasoras de raposas e gatos selvagens aumentou drasticamente. Por sua vez, devido a eles, a população de pequenos roedores e marsupiais diminuiu. Esses animais se alimentavam de sementes de plantas e pequenos arbustos que, sem eles, começaram a crescer em maior quantidade. Os arbustos que cresceram permitiram a sobrevivência de plantas de túnel, como o ram e o chainique. A vegetação que surgiu fortaleceu a integridade estrutural das dunas de areia e afetou seu movimento sob a ação do vento. Como resultado, as dunas ao sul da cerca tornaram-se mais altas com o tempo e adquiriram uma forma diferente. Provavelmente, mais algumas décadas, e essas dunas serão habitadas por vermes. A cerca australiana até ganhou um papel num filme chamado Gaiola para Coelhos. Por gaiola, eles querem dizer a própria cerca. Na trama, em 1931, 3 meninas aborígenes australianas fogem de um rigoroso internato para se encontrar com a mãe. Elas têm que caminhar ao longo da mesma cerca por várias semanas. Além da questão da barreira, os australianos tinham outro problema sério com os animais. E não apenas com animais, mas com seu atual símbolo nacional, o IMU. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, muitos veteranos australianos receberam permissão das autoridades para se dedicar à agricultura. Eles receberam terras não utilizadas no oeste do país, e o trigo foi designado como a principal cultura agrícola. Como sabemos, para proteger as plantações dos coelhos selvagens, foram instaladas cercas de vários quilômetros. Mas surgiu outra ameaça. Até a Grande Depressão, milhares de agricultores não incomodavam o governo. Tudo estava estável. Mas logo, o país foi atingido pela crise da Bolsa, que começou nos Estados Unidos da América. No continente, surgiu o risco de fome, e o governo australiano recorreu aos agricultores com um pedido para aumentar drasticamente o fornecimento de grãos. Para isso, era necessário cultivar terras distantes das áreas povoadas. Felizmente, o governo forneceu subsídios. As terras adicionais foram cultivadas, aumentando significativamente a colheita. No entanto, em vez dos subsídios prometidos, vieram as MUs. Anualmente, após a fase de acasalamento, as aves migravam das regiões centrais para a costa. E foi aí que apareceram as mesmas primeiras cercas anti-rolamento em seu caminho habitual. As grandes aves facilmente rompiam as frágeis barreiras, e cerca de 20 mil emos acabaram nos campos dos agricultores. Os emos se deliciavam com a abundância de grãos nos campos, o que, é claro, causava danos irreparáveis à futura colheita. Os agricultores tentaram lidar com os invasores sozinhos por um tempo. A situação piorou com coelhos entrando nos buracos feitos nas cercas. No final, os agricultores tiveram que pedir ajuda ao governo e as autoridades tiveram que intervir. Em 1932, uma unidade militar armada, o 1º Batalhão, foi enviada para combater as aves. Chegando em caminhões, estavam equipados com metralhadoras e até mesmo artilharia. Os propagandistas, esperando uma vitória rápida, enviaram um operador para filmar, e as avestruzes emo foram declaradas troféus com antecedência, pois suas penas eram usadas para fazer enfeites de moda para chapéus. No entanto, o início da operação coincidiu com chuvas pesadas, o que permitiu que as aves se reagrupassem.
As chuvas só pararam um mês depois, quando os metralhadores finalmente avistaram a primeira coluna de emus. As aves recuaram rapidamente diante da emboscada mal organizada, e o fogo da metralhadora mostrou-se ineficaz. Os soldados rapidamente perceberam que seria difícil lidar com alvos tão manobráveis. Nos dias seguintes, os militares se esforçaram ao máximo, montando metralhadoras em veículos, tentando atrair as aves para uma armadilha, mas sem sucesso. Nos primeiros 6 dias de combate, foram disparados inutilmente 2.500 cartuchos e o número de êmios abatidos mal chegava a 50. A capital estava nervosa e, após a primeira onda de falhas, o exército australiano recuou. Como se respondendo a um chamado, os avestruzes atacaram as plantações com um fervor redobrado. Os militares que retornaram continuaram a perseguir o EMU até que o comandante foi chamado para prestar contas ao governo. Ele relatou que quase 1.000 pássaros foram exterminados durante a operação, com cerca de 10.000 tiros disparados. Ou seja, foram necessários no mínimo 10 cartuchos para cada EMU após essa performance. O ministro da Defesa, George Pearce, foi apelidado de ministro da Defesa contra IMU. Os militares argumentaram que a densa plumagem disfarça os verdadeiros danos ao corpo, tornando muito difícil acertar os pássaros infelizes. É impressionante que os EMUs continuaram a se mover rapidamente, mesmo com ferimentos graves. A mídia ria abertamente da Grande Guerra contra os emus, deixando o povo cada vez mais indignado. Defensores da natureza britânicos iniciaram protestos contra a destruição dos emus. Os principais ornitólogos do mundo chamaram tudo isso de uma tentativa de extinção em massa de uma espécie rara de pássaros. No parlamento da Austrália, eles se interessaram pelo governo se deveriam negar a medalha aos participantes daquela guerra e acrescentaram que as medalhas pertencem por direito aos emus, que venceram essa guerra. Os políticos discutiam sobre quem pagaria pelos cartuchos desperdiçados, enquanto os pássaros seguiam atacando as plantações. E tudo isso contra o pano de fundo de uma crise agravante. Chegou ao ponto em que os agricultores desesperados sugeriram bombardear os pestes com aviões, o que, claro, foi recusado. Como resultado, os agricultores tiveram que resolver o problema por conta própria. Após o acordo da empresa civil com o governo, as autoridades regionais declararam uma alta recompensa por cada EMU destruído. Depois, muitas aves foram destruídas, mas também aprimoraram a cerca. Então, a luta acabou e no final dos anos 90, os emus selvagens foram colocados sob proteção do Estado. Aqui está como poderia ser um filme sobre este tema, na tela grande ou, por exemplo, na Netflix. Mas para ele, os emus, os javalis, os dingos e os cangurus são apenas uma parte dos animais que se pode encontrar nos espaços da Austrália e, francamente, não a parte mais perigosa. Vamos ver quais criaturas podem esperar pelo turista descuidado. Flora hostil. Na Austrália, você deve esperar perigos até mesmo das plantas. Por exemplo, você ainda precisa passar vivo pela araucária na Austrália. Neste concurso histórico, as árvores crescem frutos tão grandes que é apropriado caminhar pelas florestas locais com um capacete na cabeça. Os cientistas calcularam que mais de 2.000 plantas encontradas na Austrália são tóxicas ou venenosas. Encontraram essa árvore de avestruz em algum lugar? Esta bela fruta, que lembra uma romã, se consumida, causará paralisia, convulsões e até mesmo a morte. Tudo se deve ao venenoso estricnina que está contido nas sementes dentro das frutas. Enquanto a raposa russa se transforma inutilmente em plástico, seu colega australiano, Gimpy Gimpy, não vai brincar com você. E em vez de queimaduras por algumas horas ou dias, como acontece com a urtiga comum, ele organiza uma atração por vários meses. Gimpy Gimpy é considerado a planta mais venenosa da Austrália. Suas folhas felpudas e macias têm a forma de um coração e, à primeira vista, parecem inofensivas, delicadas espinhas. São essas as agulhas perigosas. Elas são muito finas, como cabelo, e cada agulha contém uma toxina tão poderosa que fará uma pessoa se contorcer de dor.
mês. Essas agulhas são tão afiadas que se fixam muito firmemente na pele. Nem sempre é possível removê-las completamente. E enquanto estiverem no corpo, eles vão constantemente causar uma dor infernal. Quando você toca no local da ferida, se água ou luz solar cair sobre ela. Além disso, os espinhos não se fixam na terra. Eles são muito leves e ficam suspensos no ar perto da ferida. Então, uma vítima nada suspeita pode simplesmente inalar esses finos pelos e nem perceber imediatamente o que está acontecendo. Os sintomas serão apenas dor de dente, espirros, olhos e nariz lacrimejantes, tosse forte, dor de garganta e, finalmente, uma reação alérgica grave. O mais interessante é que a árvore australiana é uma fonte de alimento para o filandro vermelho, um pequeno canguru de cerca de 50 centímetros de altura. Durante a noite, o animal é capaz de mastigar um arbusto inteiro sem prejudicar a saúde, pois tem imunidade a queimaduras. Essas pequenas joias dentro das estruturas são, na verdade, os frutos da planta mais perigosa, o olho de caranguejo. O veneno contido nele age por vários dias após entrar no organismo e pode causar vômitos e diarreia com sangue. Se não procurar um médico a tempo, a pessoa começará a ter uma desidratação severa, a pressão cairá, podem começar as alucinações, convulsões. Como resultado, a morte geralmente ocorre devido à falha do fígado ou dos rins. Os testes médicos mostraram que o arbin é 30 vezes mais venenoso do que o ricin, um veneno de guerra que as agências de serviços especiais de vários países usam para seus negócios sujos. A flora australiana é extraordinariamente imprevisível. Como foi na série Bem, espere com a maçã mágica. Aventuras semelhantes esperam por você se você se perder e decidir experimentar frutas australianas. Por exemplo, o jasmim amarelo pode causar forte náusea. O suco leitoso da árvore do mangue pode causar cegueira temporária. A bela lírio pode levar a um terrível distúrbio estomacal. A lista pode continuar indefinidamente. Podemos encerrar a sessão sobre flora com conselhos de naturalistas australianos sobre como usar corretamente as plantas locais para a alimentação. Primeiramente, não coma as mesmas plantas que as aves locais comem, pois nosso trato digestivo é diferente do das aves. Amasse os caules macios ou folhas das plantas ao seu redor e escolha a planta com o cheiro mais suave. Aplique o suco desta planta em uma pequena área da pele, digamos, na dobra do cotovelo. E se a pele não ficar vermelha e não houver coceira, tente provar um pouco deste suco com a ponta da língua. Depois, espere alguns minutos. Se você sentir uma sensação de queimação ou ardência na boca, cuspa a planta. Se isso não acontecer, mastigue-a, mas depois cuspa de qualquer maneira. Se você ainda se sentir bem após alguns minutos, então você pode começar a comer a planta. É preferível cozinhá-lo e consumir em quantidade mínima, para aliviar a fome. Se você não se sentir mal após 6 horas, então você pode comer a planta novamente. Parece que tantas instruções só existem em medicamentos humanos. Não se perca na Austrália. As plantas australianas têm uma grande vantagem sobre outras formas de vida. Eles geralmente são estáticos e não tentam te perseguir, pelo menos por enquanto. Mas estamos falando de vida, não apenas na terra, mas na água, e vida de pequeno porte. Então já pode considerar como perdido. Por exemplo, o adolescente Senkenese se tornou vítima de criaturas marinhas desconhecidas que morderam suas pernas. Enquanto se banhava na praia, o jovem pensou que as pequenas mordidas em suas pernas estavam relacionadas à água fria. Quando ele saiu da água e olhou para sua perna, quase desmaiou. Acontece que suas pernas foram mordidas por pequenos organismos vivos. Ao sair da água, o rapaz percebeu que suas pernas estavam cobertas de feridas sangrentas e foi para casa. Como não conseguiram parar o sangramento por conta própria, os pais levaram o filho ao hospital, onde ele recebeu atendimento médico. No final, tudo ficou bem com Sam, mas os especialistas passaram muito tempo tentando descobrir quem o havia mordido. Biólogos e médicos concordaram que eram caranguejos, chamados de piolhos do mar, que levam uma vida parasitária e se alimentam principalmente de peixes e outros animais marinhos.
Mas há uma criatura ainda mais assustadora que vive nas costas da Austrália e é considerada uma das mais mortais do mundo. É a medusa Irukandji. A história é que no final do século XIX, as pessoas começaram a morrer em massa nas praias de Queensland e as crianças eram as que mais sofriam. A morte ocorreu instantaneamente e os médicos que chegaram só podiam jogar as mãos para o ar. Parada cardíaca súbita. Todas essas mortes se tornaram mitos e foram cobertas com detalhes inventados, daí o nome. Os aborígenes australianos, da tribo Irukandji, estavam convencidos de que todas as mortes eram causadas por um demônio que causava dor insuportável às pessoas. Tudo mudou no ano de 1955, quando ocorreu outra morte infantil repentina. O médico e biólogo australiano Hugo Flecker, ao saber da tragédia, ordenou aos socorristas que usassem redes para retirar toda a vida marinha que pudesse estar perto da costa. Entre as algas, peixes e camarões, Flecker, inesperadamente para si e para todo o mundo científico, encontrou o culpado por essa e todas as anteriores mortes infantis misteriosas. O assassino invisível e os demônios de Irukandji acabaram sendo a anteriormente desconhecida medusa. O cientista classificou o espécime como um representante da ordem das cubomedusas. Ao contrário de outras espécies, este espécime tinha uma forma cúbica e de cada canto do cubo pendia um pequeno feixe de tentáculos. No laboratório, Flecker colocou a medusa em um aquário e descobriu que ela era completamente transparente. O cientista só conseguiu vê-la novamente sob uma luz ultravioleta. Neste caso, os moradores locais estavam certos, o assassino realmente era invisível. Ao contrário da medusa comum, que flutua tranquilamente pelo oceano, a medusa se move incrivelmente rápido. Do seu corpo pendem 60 longos tentáculos, que formam uma teia venenosa de até 4,5 metros de comprimento. Ao entrar em contato com a vítima, milhões de nematocistos, células especiais para defesa e caça, são disparados no corpo do peixe ou do humano que acidentalmente esteja por perto. Você pode perguntar, por que não foram encontrados quaisquer vestígios de picadas nos corpos? Acontece que, em um estado calmo, os tentáculos da medusa não têm mais de 15 centímetros de comprimento, mas em um estado de caça, os tentáculos podem se estender várias vezes até 4 ou 5 metros. Se um nadador, por acaso, cair sob os tentáculos de uma medusa caçadora, marcas brilhantemente expressas aparecerão instantaneamente em seu corpo. Mas se você encontrar uma medusa cubo faminta, apenas uma marca de queimadura permanecerá no corpo. Mas essa pequena queimadura é suficiente para matar. O veneno desta medusa é um coquetel biológico, uma pequena quantidade, do qual pode facilmente matar até 60 homens adultos. Em sua composição, a tetrodotoxina paralisa as terminações nervosas, a talacina danifica os vasos sanguíneos e desliga os pulmões, e a hipnotoxina desliga o sistema nervoso. Mesmo se a pessoa não morrer imediatamente após a picada, ela ainda está praticamente condenada. Aproximadamente 0 inteiros e 4 centésimos de miligrama por quilograma de massa já é uma dose letal para um adulto. Portanto, até mesmo um toque acidental nos tentáculos causa dor insuportável. Na praia de Queensland, até colocam uma placa especial, alertando sobre a possível presença de cubos de água viva na água de outubro a março. Mas os habitantes de Queensland ainda querem nadar, e os cientistas inventaram um método seguro especialmente para eles. Acontece que os tentáculos, as águas-vivas e as anêmonas não percebem o tecido de nylon como vivo, e os nematocistos simplesmente não disparam. Os salva-vidas de Queensland levaram isso em consideração e se armaram com meias de nylon, e o negócio pegou a ideia e começou a produzir trajes de nylon completos que cobrem todo o corpo. E ainda há muito a ser dito sobre os animais australianos. E podemos fazer isso, já temos o material. Escreva nos comentários se você está interessado e vamos colocá-lo em prática. Além da cerca na Austrália, há outro mistério na internet: a parede na Antártica, para a qual as expedições de pesquisa vão regularmente e ninguém volta. Aliás, temos um episódio interessante sobre a Antártica. Recomendamos assistir caso ainda não tenha visto.